Bíblia Sagrada Arque, Gênesis capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Verso 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Verso 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Verso 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Verso 12. E a terra produziu erva dando semente segundo a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Verso 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Verso 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Verso 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 22. E Deus abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Verso 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto, a criação dos seres viventes. Verso 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Verso 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Verso 30. E todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto.